Eu ia até começar fazendo esse podcast com um clima de suspense pra gente já ir entrando no clima de Caixa de Pássaros, mas o que é mais assustador do que aparecer no cantinho da tela do seu computador que a sua cópia do Windows foi identificada como não sendo original? Pois é. Olá, ouvinte. Eu sou Murilo Costa e esse é o Autoria Podcast, o seu programa literário semanal. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para falar de Caixa de Pássaros, o terror psicológico de Josh Malerman, que logo vai ganhar filme na Netflix. Mas antes de começarmos a falar sobre o livro e sobre essa história sensacional, lembre, siga o Autoria Podcast nas redes sociais, @centralautoria_, indica livros no Instagram. Eu sei que esse é um nome um pouquinho grande demais, mas é só você procurar lá por Central Autoria que você vai encontrar o perfil do Central Autoria e vai poder seguir e acompanhar. A maioria das nossas atualizações são lançadas no Instagram, então segue lá para você não perder. No Facebook e no Twitter basta você procurar por @centralautoria e siga também a mim no Twitter, @Murilo_Arco. Lembrando sempre que Murilo com 2 L's. E se você está escutando esse podcast no YouTube, seja muito bem-vindo ao Autoria Podcast. Eu comecei a lançar lá todos os episódios do Autoria e tem dado muito certo. Muito obrigado se você está ouvindo. Agora saiba que existe a opção de você me ouvir através do Google Podcasts, que é uma forma mais prática e mais independente de você ouvir ao podcast. Com o Google Podcast você consegue baixar o nosso episódio para o seu smartphone e ouvir quando, como, onde você desejar, sem gastar toda a banda que o YouTube normalmente gasta. E é claro, se você quiser mandar mensagem para mim, quiser conversar comigo, mande um e-mail para comunidade@centralautoria.com.br e também, por favor, não se esqueça de compartilhar esse podcast com um amigo seu. Manda pra ele um ouve aí que esses cara manja muito de literatura. Se você tem amigos que gostam de ler, que gostam do mundo literário, compartilha com ele o Central Autoria, poxa, centralautoria.com.br e vocês dois vão ter muito assunto pra conversar e muito assunto pra discutir. E no programa de hoje eu quero fazer uns agradecimentos bem especiais de pessoas que me seguem lá no Instagram, que seguem o perfil oficial lá do Central Autoria e que sempre curtem, sempre interagem com as postagens e que é um pessoal muito bacana, um pessoal muito legal. Muito obrigado por seguirem e por sempre interagirem com o nosso conteúdo, que são o escritor André Drusian, a Bruna Faria.mkt, o Edilan_Patrick, Marcelo Beck, escritor, MS Vilauba, Brenda Nepomuceno, um livro oficial, escritor _Erlon Oliveira. Esses são alguns dos que sempre interagem conosco. É claro que tem mais, eu não esqueci de vocês, mas eu vou falando aí no decorrer dos próximos podcasts, vou citando o nome de vocês. Muito obrigado pelo apoio. E falando em Instagram, nessa semana, quem é seguidor no Instagram e quem é também o assinante da nossa newsletter, ficou sabendo que o meu livro, Os Renegados, será postado inteiramente no Wattpad. Serão postados 2 capítulos por semana, toda quarta-feira lá no Wattpad, até completar o livro inteiro. Então todo mundo vai ter a oportunidade de ler Os Renegados por completo. É gratuito, é para quem quiser e não é necessário ter conta no Wattpad para poder ler. É só entrar no site do Wattpad. Se você não souber, é só pesquisar no Google, que vai ser uma das primeiras opções, se não a primeira opção, e procurar pelo meu perfil @Murilo com 2 L's _Costa. Tudo certo? Então vai lá e confere o meu livro inteiramente grátis. E agora sim, vamos falar dele finalmente. Você que esteve esperando até agora, livro Caixa de Pássaros de Josh Malerman, um escritor americano, o primeiro romance, o romance de estreia, o primeiro livro que o cara publica. Ele já consegue conquistar o mundo inteiro com uma história fantástica, uma história de suspense e terror psicológico que realmente tem qualidade, que tem tudo para fazer as pessoas tremerem nas bases. E não se preocupe, essa resenha tem a garantia Murilo Costa sem spoilers. Eu não vou falar spoilers pesados, eu só vou comentar coisas de sinopse, coisas básicas aqui, coisas breves do roteiro, então não precisa ter medo, eu não vou estragar a sua experiência em ler o livro e muito menos em assistir ao filme. O livro Caixa de Pássaros conta a história de Mallory, uma jovem com 24 anos que descobre que está grávida ao mesmo tempo que acontecimentos estranhos percorrem o mundo e, claro, viralizam na internet.
As pessoas começam a ficar loucas aparentemente do nada, e daí elas se ferem e ferem também outras pessoas e por fim se matam. Elas se suicidam porque alegam ter visto criaturas, ter visto coisas que ninguém mais viu, mas que elas viram, e essa visão é tão assustadora que elas acabam se matando e acabam perdendo a razão. E a Mallory, é claro que num primeiro momento ela fica cética com todos esses acontecimentos. Ela não acredita que exista nada vagando por aí a céu aberto que possa fazer as pessoas entrarem em loucura e se matarem simplesmente por verem coisas, verem criaturas. E aí as pessoas passam a se proteger dos modos mais, digamos assim, mais toscos do mundo. Chega a ser cômico, pessoas que enxergam andando com os olhos fechados e usando bengalas para deficientes visuais. A Mallory olha isso e começa a dar risada, começa a achar isso estranho e estúpido ao mesmo tempo e mantém o seu ceticismo. Só que devido à viralização dos vídeos na internet, o desespero vai tomando conta das pessoas e ações mais extremas vão sendo tomadas, como por exemplo, tampar todas as janelas da casa, tampar tudo que dá visão para o mundo exterior. As pessoas passam a tampar as janelas com cobertores, passam a tampar qualquer brecha que exista para o mundo exterior, além da casa delas, elas tampam para não olharem. E aí a gente já entende que o negócio começa a ficar sério e a Mallory também vai achando o negócio sério. Sabe quando você quer acreditar numa coisa, mas ela é bizarra demais, então você não acredita? É isso que a Mallory sente até aí. Ela entende que tá acontecendo alguma coisa, mas ela não quer aceitar que sejam criaturas de sei lá da onde que estão vindo atormentar os humanos. E então quando é que a Mallory vai passar a acreditar e passar a ter medo de tudo isso? Envolvendo o leitor também nesse medo. Ela só vai acreditar quando o pior acontece e a irmã dela se mata com uma tesourada no peito após olhar por uma brecha na janela da casa delas. Mesmo a Mallory não acreditando tanto, ela ajuda a irmã dela a tampar as janelas, tampar as portas, e de fato ela começa a acreditar e ela começa a entrar em pânico real quando a irmã dela se mata após olhar por essa fresta na janela. E a partir daí, meu amigo, a situação vai se tornando tensa, vai se tornando intensamente tensa. Bem redundante mesmo aqui o que a gente está falando. A partir daí, a Mallory pega o carro e dirige até a casa de um anúncio no jornal onde diziam ser um abrigo seguro, onde o morador estava anunciando a casa para ser um refúgio para as pessoas que quisessem ir até lá. E a Mallory vai atrás. Ela pega o carro e meio que tampando os olhos, ela vai dirigindo até chegar nessa casa. E quando ela chega, ela encontra mais sobreviventes com experiências parecidas com a dela de perder familiares, e eles passam então a desenvolver técnicas de sobrevivência num mundo novo e totalmente amedrontador, um mundo assassino que eles têm que sobreviver, eles têm que encontrar formas de sobreviver, formas de conseguir água, formas de conseguir comida, tudo isso, meu caro ouvinte, de olhos fechados. Eles sentem a presença das criaturas, mas não podem abrir os olhos. E isso te deixa arfando enquanto você lê. Se você gosta de suspense, você vai gostar muito de Caixa de Pássaros, porque ele te dá uma sensação de aflição imensa que eu nunca tinha sentido enquanto eu li um livro. Muito bem, obrigado Josh Malerman por toda essa sensação. Gostei muito. Olha que eu nem tô sendo irônico, é realmente um livro muito bom. Agora vamos comentar sobre alguns aspectos técnicos desse livro. A narração dele não é linear, não é uma narração que segue uma linha do tempo lógica, como a gente está sempre acostumado em ver nos livros, nos filmes e tudo mais. Ele não segue uma linha de tempo de passado, presente e futuro. Ele começa no presente, enquanto a Mallory tenta fugir com os filhos num bote dentro de um rio, e daí ele vai alternando com o passado, entre a vida da Mallory antes das criaturas, ou pouquíssimo antes das criaturas, quando ela vivia com a irmã dela, e também quando ela vivia ali na casa, né, com as outras pessoas. Então meio que a gente já sabe quem vai viver e quem não vai viver logo ali nos primeiros capítulos por conta dessa quebra de tempo que a história faz. Mas o que nós não sabemos é como outras pessoas morrem, né? Nós não sabemos nem se a Mallory vai conseguir fugir com os filhos e para onde ela está indo. E isso só torna a história mais tensa ainda.
ainda, porque a gente meio que tem uma luz do futuro da história, mas a gente não sabe como ela vai chegar lá. E aí a gente passa a esperar momentos muito específicos dentro da história. Um desses momentos é o momento do parto da Mallory, porque no começo da história nós vemos ela com 2 crianças, então a gente pensa, será se ela vai dar à luz 2 crianças? Ou de onde vem essa outra criança? Então esses são pontos que a gente espera que aconteçam na história, porque a gente já sabe mais ou menos que eles têm que acontecer. E esse é um dos gatilhos pro terror te atingir a nível psicológico. E esse terror e essa tensão estão presentes em todas as páginas do livro, eu te garanto, em todas. Um dos melhores momentos de tensão da história é quando eles precisam tirar a água do poço, porque é o fim do mundo, né? Não tem mais água encanada. O pessoal lá da Sabesp, da Saneago, sei lá da onde que você mora, da sua companhia de água, eles não trabalham mais porque eles estão mortos. Então não tem mais água encanada. E daí os moradores da casa precisam descer até um poço para pegar água, só que eles têm que fazer isso vendados porque, claro, eles não querem morrer, né? E daí como é que eles fazem? Eles juntam 3 moradores, um fica atrás da porta dentro de casa, o outro fica segurando uma corda e esperando os baldes, e o terceiro, o infeliz, o coitado do terceiro, ele se amarra nessa corda, desce com os baldes até o poço, de olhos vendados, óbvio, para pegar água. E num certo dia, eles vão seguir esse procedimento, e o coitado que vai no poço começa a escutar passos em volta dele. Por que esse ser humano tinha que escutar passos em volta dele? Ele tinha alguns baldes para serem enchidos. Ele enche o primeiro, ele escuta os passos, daí ele volta, entrega o primeiro balde, mas ele quer terminar o serviço e ele volta para o poço. E isso ele faz escutando passos, escutando coisas em volta dele, e de repente este ser humano percebe que o barulho está vindo do fundo do poço, da água, lá embaixo, que tem alguma coisa lá pronta para matar esse cara. Ele sai correndo, tropeça, a cena vira uma anarquia total, e o leitor fica como? O leitor fica com o coração saindo na boca, né, esperando o pior, esperando só o pior. E a linguagem de suspense que o Josh usa para fazer a história dele te coloca lá dentro. Parece que o cara passou 10 anos da vida dele com uma tira amarrada nos olhos e depois ele tirou para escrever o livro. É sensacional, né? É sensacional. Outro ponto muito importante desse livro é a originalidade da história. O Josh Malerman conseguiu fazer uma história muito autêntica, muito original, que te surpreende. É uma coisa que você não tinha visto ainda. Então ele vai lá e te surpreende. E o fato dos personagens sentirem as criaturas encostando neles e não poderem abrir os olhos, isso te faz arrancar os cabelos da cabeça. É uma forma de suspense que a gente não está acostumado, que a gente não tinha visto ainda, então é um suspense que te pega mesmo de verdade. Agora, o que eu não gostei no livro? Não consta. Não sei. Não tem nada que eu não tenha gostado. Sim, gostei de tudo. Por isso, a minha nota para essa joia, para essa pérola é 5/5. Não tem como ser outra. Só não vai gostar desse livro quem detesta suspense e quem detesta terror. Agora, quem gosta de ler de tudo e mais um pouco, vai amar Caixa de Pássaros, e é por isso que eu recomendo bastante. Não é? Acho que isso já ficou bem claro aqui nesse podcast. E é claro que o link de compra para o livro está na postagem desse podcast lá no centralautoria.com.br, e se você estiver ouvindo pelo YouTube, está na descrição do vídeo. Lembrando, claro, se você comprar o livro com o meu link, você ajuda o Central Autoria a se manter de pé e você ajuda o Autoria Podcast também a continuar no ar. Então, já que você vai comprar, por que não usar o meu link, não é mesmo? Muito obrigado se você fizer isso. E você vai querer comprar especialmente se você gosta de Stephen King, porque o estilo, as nuances, elas lembram um pouco o trabalho do Stephen King. E se você gosta de filme, você também vai gostar do livro Caixa de Pássaros, porque ele vai virar filme na Netflix pelas mãos do mesmo produtor de Velozes e Furiosos. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, só sei que o histórico de filmes originais Netflix não é muito bom, e isso me assusta com respeito à Caixa de Pássaros também. Próxima parada Apocalipse que eu diga. Se você assistiu essa porcaria, vem cá, me dá um abraço, porque eu também assisti. Eu assisti 2 vezes, infelizmente, aquele negócio, porque além do Autoria Podcast, eu também participo de outro podcast aí, um podcast com uma pegada mais nerd, e o tema, infelizmente, era esse filme. E isso reflete
na minha expectativa para a Caixa de Pássaros. Porque até onde eu sei, até onde eu já vi, a Netflix acaba estragando os filmes originais. Ela acaba dando uns errinhos muito ruins, uns errinhos, digamos assim, uns erros colossais em questão de estragar roteiro e de produzir mau roteiro. Sobre Caixa de Pássaros, o que eu posso dizer baseado no trailer? No trailer tem muita cena que não tem no livro. Na verdade, no trailer tem tanta cena que não tem no livro que eu nem sei se esse filme vai ser mesmo uma adaptação de Caixa de Pássaros. É claro que eu, pessoalmente, gosto de inclusões na história original, que eles deem uma mudada mesmo para levar para o cinema, porque todo mundo sabe, não dá para adaptar 100% da história ao cinema ou aos filmes, mas desde que seja coerente essas mudanças e que jamais essas mudanças quebrem os principais momentos da trama e a ideia central da história, como por exemplo a Fox fez com Maze Runner. A partir do segundo filme de Maze Runner, ela simplesmente descartou a história dos livros, criou uma história própria e só usou o nome Maze Runner. Esse é o meu maior medo em relação à Caixa de Pássaros, que a Netflix apenas use o nome e mude completamente a história. No trailer dá pra ver que eles incluíram mais cenas de pânico nas ruas, de pessoas correndo pra lá e pra cá, que não tem no livro, e isso é interessante, é uma coisa boa, não vejo por que não fazer. E também incluíram mais cenas na floresta. Aquelas cenas de floresta no trailer não existem no livro. Então pode ser uma mexida legal. Eu gostei das cenas da floresta que eu vi, porque floresta, criaturas, terror, pânico, tá tudo ali. Parece que já faz parte de uma floresta escura maldita. Então dessa parte eu gostei, dessa mudança eu gostei, espero mesmo que fique boa. Agora uma mudança que eu percebi e que eu já saquei o que não vai ter nesse filme, que é a cena favorita do livro, assim, de longe, é que eles mudaram completamente a história da Mallory. Tá, completamente talvez seja um exagero, mas eles mudaram muito a história da Mallory e das crianças. O que já me fez entender que talvez a cena mais tensa não estará no filme. Eu espero muito que eles coloquem uma pior ainda, ou alguma que seja tão boa quanto, não sei se eles são capazes de fazer isso, mas eu espero muito esse filme. Eu espero que ele honre pelo menos o nome Caixa de Pássaros e pelo menos a ideia do Josh Malerman. O medo é dele engolir totalmente o roteiro do livro e criar um próprio a partir daí. O medo é esse, mas eu espero que fique bom e pelo menos essas cenas novas vão assustar também nós que já lemos o livro. Isso é bom, disso eu gosto. Mas eu sinceramente espero que seja um filme bom, porque eu quero muito ver esse universo ganhando vida, ainda mais com a Sandra Bullock. As minhas recomendações finais para você que quer ler Caixa de Pássaros. Leia antes de assistir ao filme. Recomendação clássica, na verdade é a primeira vez que eu tô falando, mas é recomendação clássica. E o filme talvez não seja o que eu queira de verdade ver, mas vai ser bom ver. Eu espero que seja bom ver. E você já leu Caixa de Pássaros? O que você espera do filme, então? Deixa aí nos comentários do site, caso você esteja ouvindo no site, ou deixe nos comentários do YouTube, caso você esteja ouvindo no YouTube, e também tweet, caso você queira twittar, usando a tag Autoria Podcast. E você poderá aparecer aqui no programa na semana que vem. Olha só, que maravilha, não é verdade? Quer dizer o que você achou desse episódio? É só você mandar e-mail para comunidade@centralautoria.com.br. E se você tem gostado do conteúdo do Central Autoria e também aqui do Autoria Podcast, você pode se tornar membro da nossa comunidade, um membro de carteirinha, fazendo parte do nosso grupo no Telegram, tendo opinião mais ativa sobre o nosso conteúdo, podendo sugerir temas, podendo me ajudar a construir essa comunidade literária que eu estou tentando formar. Se você acredita nisso, se você acha que isso vale a pena, você pode acessar o padrim.com.br/Autoria Podcast e ajudar a custear o Central Autoria com doações a partir de R$1. Existem algumas metas que você pode conhecer lá no site, como por exemplo, trazer um autor iniciante para ser entrevistado aqui no Central Autoria, e para isso nós precisamos de fundos monetários. Caso você se interesse em ajudar, os links estão no centralautoria.com.br, na postagem desse podcast ou na descrição do vídeo aí no YouTube. Além disso, você pode contar com assessoria em escrita criativa e marketing digital para formar aí a sua carreira, para aplicar nos seus projetos literários, e você passa a ter um contato direto comigo e com os outros membros através do nosso grupo no Telegram. Caso você queira, vai ser muito bom e eu vou agradecer muito.
E se você ouviu até aqui, muito obrigado por isso. Eu volto na semana que vem com um podcast voltado para você, escritor, escritora independente, respondendo várias perguntas que eu vejo por aí nas redes sociais. Você vai gostar muito do programa da semana que vem. Muito obrigado por ouvir. Até lá. Tchau.